Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Segundos anos, tudo jóia? Pessoal, vamos iniciar agora um novo conteúdo, né? A gente estava vendo lá Revolução Industrial, né? A gente ficou um longo período falando sobre ela, muito importante, né, o assunto. E agora a gente vai falar aqui do nosso país, né? A gente fala de uma fase muito importante, né, na história brasileira, né? Mais compreendida como Brasil monárquico. Né? Esse período, pessoal, é um período compreendido, né? Que vai ser estabelecida uma monarquia brasileira, né? E ele vai iniciar a partir do ano de 1822 e vai até o ano de 1889, tá bom? Isso aí. O que eu quero, né, falar com vocês hoje? Só a introdução desse conteúdo mesmo para vocês compreenderem o atual momento em que vive uma conjuntura política brasileira no ano de 1822. Todo mundo sabe que o ano de 1822 é uma data muito importante na história brasileira, né? Isso todo mundo já sabe. É o momento em si que vai ser proclamada, então, a independência brasileira, lá com Dom Pedro I, né? A gente vai falar disso nas próximas aulas, tá? Mas eu quero tratar com vocês aqui sobre o sentido, então, da palavra monarquia, né? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe, a gente sempre está reforçando, tá bom? Monarquia é um nome que se dá ao regime de poder em que o chefe de Estado, ou seja, a pessoa que comanda o Estado, que não é um presidente da República, exerce em si o título de rei ou rainha, tá? Então, nesse sentido, né, a gente vai ter aqui uma espécie de um rei, mesmo que esse rei seja um rei regente, em si que vai ficar algum tempo aqui, outro tempo em Portugal, a gente vai passar o trono para o seu filho, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? Mas a gente tem esse período de monarquia aqui no Brasil. Lembrando que o período de monarquia um dos países que durou em si um período de monarquia muito longo foi o Brasil, tá? Tivemos outras monarquias também na América, mas o que demorou mais a acabar foi aqui no Brasil, tá bom? Então o que eu quero falar para vocês hoje sobre 1822 ou alguns anos atrás? Como vai se dar então essa crise em si entre Brasil e Portugal, né? E como vai se dar a questão do rompimento, né? Então dos portugueses com o Brasil. Em primeiro momento eu já aviso vocês que o rompimento de Portugal e Brasil não foi fácil de acontecer. E até hoje a gente sofre muito com isso, né? A gente vai ter que uma guerra pela independência e uma guerra que não queria a independência, né? Algumas pessoas não queriam essa independência aqui em 1822. Então o que acontece? A gente vai ter uma batalha em si em prol de um assunto muito importante, né? Mas que vai acontecer a independência, mas que, entre aspas, Portugal continuou o seu predomínio, né? Então é muito importante que vocês compreendam que 1822 não é uma ruptura, né, entre Portugal e Brasil. Não existe isso aqui em 1822. Porque 1822 só é a data da independência em si. Mas por um longo período, Portugal ainda continuou sancionando regras em si, leis contra o Brasil em si. Então, nesse sentido, né, Brasil não conseguiu se livrar de Portugal muito cedo. A gente vai ter um longo período em que Portugal vai assombrar aqui, né, a política brasileira, basicamente nesse século XIX, tá bom? Então, o ano de 1822 é um ano bastante polêmico na nossa história. É um ano que a gente vai sofrer diversas coisas, né, diversas sanções. Mas eu quero falar para vocês do ano de 1817. Muito bem, todos vocês já sabem que na Revolução Francesa o Napoleão Bonaparte ele atacou em si Portugal. E a família portuguesa teve que sair fugida de lá. Eu acho que a gente trabalhou isso quando a gente viu a Revolução Francesa. Então a família portuguesa saiu fugida, né, e vieram aqui buscar abrigo aqui no Brasil, né? E isso lá em meados de 1808, né? O que acontece? Com a vinda em si, né, da família aqui, da família portuguesa, né, a família real portuguesa para o Brasil, a gente vai ter diversas coisas mudando, né? A primeira delas, sistema econômico, né? A gente vai ter um regime econômico muito mais voltado à questão de impostos, né? Ou seja, a coroa portuguesa vai explorar ainda muito mais, né, o pessoal da parte baixa da sociedade, o pessoal que trabalha em si nas minas, em si, buscando pedras preciosas,
né? Até na produção também aqui, produção de café que já estava sendo produzida, né? Ali em Minas Gerais, né? Então a gente vai ter uma questão muito forte aqui de exploração. O que que acontece? Isso vai gerar um clima bastante tenso entre a coroa real, né, que seria a família portuguesa real, e o pessoal que já estava sendo instaurado aqui no Brasil, né? E isso vai gerar o que a gente chama de Revolução Pernambucana lá em 1817, tá? Vou colocar a data para vocês aqui. 1817, a gente vai ter Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana, tá? Essa Revolução Pernambucana, pessoal, é onde começa tudo, né? Aquele sistema que vai dar aqui um percurso em 1822 para Dom Pedro I, né, proclamar o grito da independência lá em 7 de setembro, né? Que a gente comemora isso até hoje, é uma data marcante, uma data histórica, tá? Por que vai acontecer a Revolução Pernambucana? Primeiro de tudo, né, falta em si políticas de bases para atender o pessoal na parte baixa da sociedade, né? E esse pessoal pagando muitos impostos altíssimos, né? Não conseguiam sobreviver, né, e ter qualidade de vida. Então a gente vai ter um movimento voltado a essa questão. Só que o importante é que a coroa real em si, a família portuguesa, ela vai reprimir esse movimento. Esse movimento foi reprimido, né? Várias pessoas morreram aqui nesse movimento, porque a coroa portuguesa determinou as tropas em si que coagissem essas pessoas. Então, o movimento foi reprimido. Só que lá em 1820 a gente vai ter o que a gente chama de Revolução do Porto, tá? Se atentem a essas datas, tá bom, pessoal? Revolução do Porto. Liberal do Porto, tá? Essa Revolução Liberal do Porto, pessoal, ela vai ter muito mais uma questão, né? Lembrando que a família real portuguesa ela já tinha voltado em si depois dessa revolução, já tinha voltado para Portugal, né? Já tinha acabado em si o predomínio francês lá no território português, né? Então a gente vai ter aqui agora só um representante. Esse representante seria Dom Pedro I. Ele ficou como príncipe regente, ficou como rei regente aqui do nosso país, e ele que ficou à frente de todas as situações, né? Isso depois aqui de 1817, né? Então aconteceu em si o retorno da família real, né? Uma série de pessoas voltaram lá para Portugal e Dom Pedro I assumiu o poder do Brasil. O que acontece? Explodiu em 1820 a Revolução Liberal do Porto, né? Essa Revolução Liberal do Porto, ela queria que Dom Pedro I voltasse também para Portugal, né? Para continuar o mesmo regime existente. Qual regime existente era nessa época? Lembra que vocês trabalharam lá no 8º ano Brasil Colonial, né? Brasil Colonial. Então o Brasil Colonial, pessoal, ele pega de 1500 e alguma coisa, né? A gente tem a história do Brasil e vai até 1822, tá bom? Então 1822 é a data final quando vai ocorrer então a independência do Brasil. Esse é o Brasil colonial, né? Então essa Revolução do Porto, eles queriam que continuasse nesse regime, né? Então a Revolução do Porto se acendeu aqui e uma parte da sociedade não queria que continuasse o mesmo regime, e aconteceu um desgaste aqui muito forte com a Revolução Liberal do Porto, e vai ter vários acontecimentos, né, que vão acontecer entre 1820 até 1822, e aconteceu o chamado Dia do Fico, né? Eu lembro sempre quando eu dou essa aula, Dia do Fico, o pessoal fica pensando, nossa, Dia do Fico, não é nada disso, tá? O Dia do Fico foi o dia que Dom Pedro I decidiu que ia ficar aqui no Brasil, né? E não iria voltar para Portugal. E aí as relações com Portugal ficou bastante complicado, né? E aí a gente vai ter então um prosseguimento de vários desgastes entre Portugal e Brasil, né? E a gente vai ter aqui em 1822, né, o Dom Pedro I, né, lá nas margens do rio Ipiranga, proclamando em si a independência do Brasil. Então a gente vai ter uma série de coisas, uma série de questões, né, que vão impulsionar, né, essa independência do Brasil, tá? Economicamente falando, o Brasil tinha um regime
em que as pessoas pagavam muitos impostos, a gente vai ter movimentos por isso, né? Vai ter pessoas que vai ser contra a questão da independência, que foi o caso aqui da Revolução do Porto, e vai ter pessoas que vai ser muito a favor da questão da independência e que vai gerar esse atrito aí, né? O Brasil, a história do Brasil, ela sempre esteve rodeada por pessoas que disputam o poder e outras pessoas que querem o poder, né? Isso em toda parte a gente vai ver da história do Brasil, como em outros países, né? É normal isso acontecer, tá bom? Então, de início, pessoal, tá bem simples aqui essa introdução ao Brasil monárquico, tá? É muito importante se atentar a essas datas aqui, tá bom? Então, Brasil colonial, de 1500 e alguma coisa, de 1506, 1504, né? Alguns historiadores denotam isso, até 1822. De 1822 até 1889 vai ser o período da monarquia, um período em que a gente vai ter um governo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? As regências, né? As trina, as una, então, mais à frente a gente vai observar isso tudo, tá bom? E de 1889 até os dias atuais a gente vive um período republicano, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me procurando, tá? E a gente se encontra.